Opa! Acho que tá conectando. Acho que entrou. Hum, bom dia, bom dia. Vamos ver se alguém entra por aqui na nossa live. Que hoje nós vamos estar começando. O Gabriel vai estar fazendo o compartilhamento ali. Aí você pode colocar, Gabriel, o nome de janelas afetivas e fixar aí. Você pode fixar também. Ou qualquer coisa eu fixo, né? Também daqui. É você fixar que eu tô sem. É melhor você fixar. Aí, ó. Ensinação medusas. Oi, ensinação medusas. Vamos ver se aparece alguno. Person. 10 horas da manhã, todo mundo dormindo. Oi, Flávia, Flavinha, tudo bem? Dá um retorno, ver se tá conseguindo escutar. Que a gente tá conectando aqui as mídias. Aguardando ver se alguém mais aparece. Esse nosso momento de convite, abertura. Aparece, Gabriel, pra Flavinha, ó, você vê. Oi, Flavinha. Não vira um pouquinho mais pra cá. Ai, que bom que tá ouvindo. Que ótimo. Deixa eu só virar um pouquinho pra cá. Estamos aqui num pedacinho da casa, do quarto. Encontramos outro canto. E deixa eu... Acho que tem que fixar. Ah, fixou? A gente tá aguardando ver se mais pessoas se conectam, né? Que eu acho que tá todo mundo em plena segunda-feira, descansando mais um pouco. Quem tá na atividade no trabalho, eu acho que já se encontra com o galo, né? Já está acordadinho. Então, esse momento só pra ir conversando, né? Pra gente não ficar aqui na ociosidade, a gente vai testar, né? Tá testando a mídia mesmo e vendo e fazendo esse momento de abertura, né? De convite para essa semana, né? Esses 7 dias de imanência com o nosso encontro vamos dizer, de arte, pensando os janelas afetivas como um espaço para a gente pensar os nossos corpos, né? Como a gente está agora nesse momento, como os artistas, professores, pesquisadores, cidadãos estão sentindo seus corpos, estão produzindo seus corpos, né? E nesse momento é extremamente importante a gente se relacionar com essas outras mídias, né? Se encontrar com essas outras ferramentas. Apesar de dizer também que é uma tarefa muito difícil, né? Principalmente para as artes do corpo, que se relaciona com a ideia da presença, né? Que se relaciona com o aqui e agora, com o efêmero, né? Com a relação. Oi, Gisele, bom dia, querida. Obrigada pela sua presença, né? Diego José entrou também, bom dia, querido. Vamos entrando, gente, pra gente ter mais pessoas aqui. Aí eu vou, qualquer coisa, eu dou uma repetida também do que eu tô iniciando a falar. Vamos esperar uns 5 minutinhos, aí a gente começa melhor. E aí o que pode o corpo em tempos de pandemia, né? E principalmente do teatro, como eu estava falando, essa arte do corpo que necessita do contato com o outro, né? E a gente ter que se relacionar com essa virtualidade. Quando é um processo de uma encenação em que essa é a estética, em que o público está presente, ele se relaciona de alguma forma, isso nos faz como encenação. Agora, esse momento que nós estamos, né, enfim, um momento muito difícil para todo mundo, e né, tem sido um momento também para a gente entrar, né, se reconectar, né, com as nossas naturezas, né, com a natureza, com a mãe natureza, e isso tem nos colocado nesse processo de isolamento, né? Então, a gente do Casa Tempo, Espaço Casa Tempo, bom dia, Lucivânia, bem-vinda, querida. A Lucivânia também vai estar com a gente, o Iego, a Flavinha, né, nesses dias. E a gente preparou como foi que aconteceu. Eu queria começar falando assim, já enquanto as pessoas vão entrando, como foi que surgiu essa noção do evento, né? Então, quem acompanhou a última live que eu participei, lá pela minha página no Instagram, eu pesquiso desmontagem do processo de graduação, né, com desmontagens no artista, professor, pesquisador, desmontagens no âmbito educacional, artístico, né, com essa noção para performance. E aí no mestrado eu encontrei que a desmontagem seria esse momento de performance da Latinoamérica. E aí no último encontro que a gente teve, que era as miradas, né, em desmontagem cênica,
nos surgiu essa oportunidade da gente realizar esse grande encontro com artistas, né, daqui, principalmente com artistas, professores, pesquisadores e cidadãos, porque a gente não convidou só artistas, né, a gente convidou outras pessoas, né, principalmente professores. Quero dizer também que esse não é um evento acadêmico, então o momento que a gente vai se encontrar aqui é um momento de conversa, de troca, e principalmente porque o Janelas Afetivas tem esse lugar do afeto, né? Não o afeto enquanto esse lugar romântico, né, da palavra, em que muitos podem cair, mas também, né, mas principalmente o lugar do afeto, que é essa capacidade de poder afetar o outro, né, e se deixar ser afetado, né, que é o estado de porosidade, o estado de estar aberto, né, o estado de se encontrar com o outro. Parece estranho, né? Mas a gente fala aqui, é interessante que a gente vai tentando perceber essa presença, né? Das pessoas tentando sentir isso que o teatro nos dá, né? A gente que é tão treinado, ensinado e trabalha nos nossos processos está lado a lado. E o processo de virtualidade nos coloca em um estado de imanência, né? De busca constante. E aí a questão que a gente ficou pensando, principalmente nos últimos dias, quando eu fiz uma leitura do Boaventura Santos, e foi a coisa que mais me impulsionou a realizar essas atividades, estar próximo e lutar, né? E lutar pela vida, lutar para dizer que em tempos de pandemia o corpo pode muito, né? Em tempos de isolamento a gente pode muito, muito, muito mesmo, né? Claro que é muito difícil para muitas pessoas, tem sido um momento muito difícil. Oi, Rani. Bom dia. Elícia, bem-vinda. Elícia? Gabriel? Então, e nessa leitura que eu realizei do Boaventura Santos, que é A Cruel Pedagogia do Vírus, foi uma leitura corrida, eu não consegui parar essa leitura. E aí ele vai colocando no seu texto, né, vai colocando cenários, né, do que esse vírus, né, tanto economicamente, né, na questão econômica, nessa corrente neoliberal que vem crescendo cada vez mais, não só aqui no Brasil, na América Latina, mas em todo o mundo. E nesse momento agora de pandemia, isso tem se agravado, né, e colocado as políticas, né, as necropolíticas, né, da morte, as políticas da morte, elas têm sido mais evidentes, né? Então a gente tem visto que pessoas continuam sendo assassinadas, e aí ele vai colocando quais são essas classes, esses grupos, né, de risco nesse momento de pandemia, tanto pelo fator social, né, quanto pelo fator econômico, né, do frente ao neoliberalismo que cresce. E aí as mulheres, os pretos, os gays, os LGBTs, os refugiados, né? E aí uma das coisas que me chocou também foi as mulheres, né, os donos do lar, né, que nesse momento correm muito risco, né? Então a questão da mulher que corre um risco muito maior em estar em casa muitas vezes, porque às vezes ela está produzindo mais, está trabalhando mais para o outro, mas também está correndo mais risco, né, dentro da sua própria casa, né? Então a gente viu que nesses dias a gente tem visto nos noticiários, né, nas mídias, que mais mulheres têm sofrido abuso, violência doméstica. Assim também como os povos continuam ainda sendo massacrados, indígenas, pretos, e eu acho que esse encontro, nesse momento dos Janelas Afetivas, a gente reuniu esses grupos, essas pessoas, né, e a gente quer muito esse encontro do lugar de fala. Esse momento inicial, eu pensei como um momento de abertura, então eu queria fazer a leitura do nosso manifesto, palavra, né, que a gente realizou diante de todas essas questões que foram se reverberando. Se alguém quiser, durante esse momento, pode entrar, deixar alguma pergunta, principalmente poder participar para a gente poder estar fazendo desse espaço um espaço de troca. Qualquer momento também, se tiver alguma interferência na conversa, é importante que vocês possam estar deixando para a gente. Eu digo que vai ser um momento breve, esse momento inicial, dizer que a gente começa, tá iniciando agora esse momento de abertura, e às 4 horas da tarde a gente vai ter o encontro com o Rafael Moraes, com a performance, né, com o momento performativo de Exu, né, com Rafael Moraes da Trupe Errante e do Coletivo Passarinho. Rafael Moraes é meu amigo
há mais de 14 anos. A gente começou a fazer teatro junto na escola, né? Enquanto a gente ainda estava nesse processo de descoberta. E a gente veio para cá, para o Cariri. A gente é de Petrolina, né? Pernambuco, Juazeiro da Bahia, nessa divisa. E a gente veio para cá, para o Cariri, né? Principalmente para o Juazeiro do Norte, para fazer a faculdade de teatro, em busca desse processo de formação. E aí eu acho que ele é uma das pessoas que foi muito importante também para esse nosso encontro inicial. Então ele vai ser hoje, às 16 horas, Exu, né, nessa conversa com a gente. Vai ter um momento performático também. Eu acredito que vai ser um vídeo performance. E às 8 horas da noite, eu vou ter um convite da Naira Ciotti, né, que é a performance e a presença remota e hipertricose, né? Eles vão estar no momento de imanência, de experiência remota, utilizando as relações com as mídias. E logo depois ela vem com um momento de conversa. A gente vai estar batendo um papo também sobre a performance e a presença remota, às 8 horas da noite. Então, o nosso evento vem dessas janelas afetivas, esse lugar, né, de abrir esses portais, esse lugar de liminaridade. Oi, Maria Guia, bom dia. Luiz Renato, bem-vindo. Então, a palavra limiar, né, que é esse lugar de perpassar, de atravessar, né? Então, esse eu acredito que seja o lugar da janela, né? E os afetivos que a palavra afeto nunca foi tão necessária para nós. E o significado disso nos fez outros corpos. Talvez não estivéssemos interessados não estivéssemos interessados numa pandemia que nos colocou num processo de isolamento em nossas casas. O significado da palavra perspectiva não faz jamais sentido para pensar no futuro próximo em que a presença sensorial corporal estará no espaço do aqui e agora através dos buracos, fendas, onde podemos atravessar. Nossos corpos começaram a dar um novo significado aos nossos espaços e nos bastidores, aqui do lado de cá, através dessa tela, começamos a dar outros sentidos aos nossos processos em experiências remotas, fabricação de outros corpos e laboratoriando o exercício de uma utopia em ação. É nesse lugar que nós, aqui, eu, Gleison Amorim e o Gabriel Ângelo, do Espaço Casa Tempo, convidamos diferentes artistas, professores e pesquisadores e cidadãos para um momento de experiência remota dos nossos corpos em ação de experiência e redes de afeto. Neste laboratório artístico e pedagógico, através de conversas que ocorrerão no formato de lives para uma necropolítica de repertório, buscamos em nossa micropolítica evocar os corpos arquivados em nossos processos, pedindo permissão para, em tempos de pandemônios, colocar os nossos corpos nas janelas da web. E aí, dizer que tá... Oi, Tamires, bom dia. Dizer que esse encontro tem sido feito, né, uma iniciativa nossa, uma iniciativa que não tem nenhum financiamento. O financiamento que a gente está tendo agora nesse momento é esse afeto, essa troca mesmo com esses amigos, com esses colegas de trabalho, né, com esses convidados que estão somando e foram somando até durante essa semana que a gente foi organizando toda a nossa programação. Dizer que já agradeço a todos, né, pela presença, dizer que essa semana de 7 dias, e aí assim, 5, melodia 7 dias de encontro, e que Exu possa abrir esses nossos caminhos, que Exu possa nos livrar desse momento tão difícil para nós e que a gente possa, nessa experiência, fazer esses processos de compartilhamento. E aí, falando sobre o lugar de registros de imanência, eu fiquei pensando o que compartilhar, né? Que eu fui sugerir nas pessoas que pudessem trazer objetos, algum elemento, algo que simbolizasse a sua fala, que simbolizasse cada encontro.
E obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Ah, é importante dizer uma coisa. A imagem que eu coloquei do no cartaz de hoje, né, do necroteatro, né, que é basicamente essa fala que a gente está trazendo, dessa pedir permissão aos nossos processos, aos mortos dos nossos processos, para a gente poder evidenciar esses corpos e utilizar ele de uma maneira, de uma maneira que a gente possa trazer esses registros, né? E aí, a imagem que eu escolhi, eu não tenho ela aqui impressa, mas a imagem que eu escolhi foi de um processo que foi durante o meu período de graduação, que foi o Irremediável, né, que é uma produção do Engenharia Cênica. No momento eu estava experienciando esse lugar de direção, e aí esse lugar da mídia, naquele momento ainda era um momento de descoberta. Eu tinha experienciado em outra disciplina, no Ariadne in Progress, que a gente colocava várias câmeras e transmitia ao vivo, né? A gente transmitia isso. O Vander Alisson foi minha produção naquele momento. Era eu, Vander Alisson e Teresa na atuação. E era uma performance ritualística que utilizava da mídia. Então o corpo dela se sobressaía com essa relação da sombra do corpo, né? E através das projeções. Então a gente utilizava 4 projetores, 3 câmeras, e a gente ainda transmitia pela internet. Na época não tinha nem esse processo de live no Instagram, a gente fazia via stream. E depois, aí, diante dessa peça, eu recebi o convite do Irremediável, que foi outra experiência. E essa imagem, né, que os meninos estão, essa imagem de que eu coloquei de divulgação desse momento de abertura, vem desse registro, né? Esse registro porque foi um momento que a gente pôde experienciar mais ainda essa relação com as tecnologias, né? E naquele momento era as tecnologias e a relação com o seu corpo. A relação com o corpo, como é que a tecnologia, a relação com a sombra poderia ser experienciada pelo corpo. E aí veio esse registro, né, como um dos registros, mas eu poderia trazer outros. E me veio da minha primeira, eu tive que realizar esse, não sei se dá pra ver aqui, o meu primeiro portfólio. O meu primeiro portfólio aqui. Opa. Calma, gente, que a gente tá no ao vivo. Meu primeiro portfólio, que foi feito para uma primeira bolsa na universidade, que foi Processos Lúdico-Poéticos, Criação e Centro. E nesse processo foi orientado pelo Fábio Rodrigues e pela Cecília Raif, que era a orientadora do de Processos Lúdico-Poéticos, né? E aí uma das questões era organizar esse portfólio. E foi de extrema importância porque a gente começou a trazer essa noção, né, dos nossos registros, das nossas imanências, do que a gente tinha realizado enquanto atividade, né, enquanto trabalho artístico, que a gente considerava de extrema importância. E aí eu fui juntando algumas coisas, né, e fui colocando nesse meu portfólio. Aí eu acredito que esse também é um processo de extrema importância, que foi lá em Petrolina, antes mesmo da faculdade, que era o Mamãe Não Pode Saber. Então eu acredito que esses registros trazem muito sobre esse lugar, né, da nossa imanência. Esses registros processuais nos dizem muito, né, sobre o que a gente tem feito, o que a gente andou fazendo, por onde a gente passou. E dizer que esses caminhos foram extremamente importantes para a gente se conhecer, experimentar os nossos corpos. Eles agora estão vindo muito mais assim como memória, né, como lembrança, como esse devaneio, né, desses momentos que os corpos estavam presentes, que a gente podia experienciar a presença sensorial corporal junto com o outro. Eu gosto muito desse, que foi uma leitura dramática do Gil Brás, Os Remorsos Antes do Esquecimento, que é um texto maravilhoso, né, que fala dessa relação de um grupo familiar que se encontra numa casa depois de tantos anos para poder remover o passado. E talvez nesse tempo, durante a faculdade, eu estava só tateando, experimentando essa relação com a tecnologia. Luiz Renato até brincava comigo e eu já tinha um trecho, sempre usava nos meus trabalhos, que eu já tinha um trecho que eu
que eu falava, que eu acho que foi, acredito, não lembro agora nesse momento, mas me permitam parafrasear, que acredito que é do Pavês, que imagine que uma câmera, o que seria de o corpo, né, o corpo do ator em uma câmera transmitido pelo outro lado do planeta e sendo transmitido do outro lado do planeta, ainda seria, né, ainda seria teatro, ainda seria isso, né? E eu fui me questionando desse lugar, mas não é teatro. Aí eu disse, é teatro, é teatro. E aí é teatro, é performance, é corpo, é ação. E aí eu tô me imaginando muito nesse lugar desses registros agora, desse momento de rememorar esse passado, né? De evocar esses mortos dos nossos processos como imanência, né? Que a gente possa trazer os nossos processos como resgate, como reperformar as nossas ações, que a gente possa ressignificar tudo, que a gente possa ressignificar tudo novamente. A gente tem uma nova chance, né? A gente sempre teve, mas agora tem nos colocado muito isso. Oi? Patrícia Pavês, encenação. Patrícia Pavês, olha. O Patrícia Pavês, livro da encenação contemporânea. E foi assim que aqui me encontrei. E foi nesse momento que eu disse, eu acho que realmente é um teatro outra coisa, né, Luiz? Era um teatro, se o Luiz quiser entrar, falar um pouquinho, alguma coisa sobre esse momento também. É um teatro performativo, né? Eu ainda não entendia isso. Ainda não conseguia compreender isso. Né? Então era uma performatividade que eu encontrava nas minhas ações, porque eu já não estava muito na noção de linha narrativa. Então a performatividade foi a palavra que eu encontrei nesse meu momento de graduação. Então, para quem está entrando agora, dizer que a gente está nessa live fazendo esses registros e imanência, esse momento convite, né, do nosso evento que começou agora, né, às 10 horas, com esse convite. Já já vou pedir para o Gabriel aparecer um pouco, dizer que eu vou estar mediando as conversas, dizer que vai ser um momento de encontro. É um momento de imanência que começa hoje, uma segunda-feira, dia 25, numerologia número 7, e que são 7 dias de encontros com aproximadamente mais de 20 artistas, professores e pesquisadores e cidadãos entre eles, e as pessoas que podem adentrar nessas lives. Então dizer que vocês participem, quem quiser no momento, né, quem quiser adentrar na live, é só pedir para participar que a gente faz o convite. Dizer que não é um evento acadêmico, então a gente pode quebrar os protocolos, a gente está na nossa live, a gente pode quebrar esses protocolos, e a ideia mesmo é que a gente possa trazer esses compartilhamentos, né? Fazer esses nossos compartilhamentos. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários só para me interagir com as pessoas. Tem alguma coisa aqui, Gabriel? É porque fica ruim. Oi, Raimundinho, tudo bem? Maria da Guia, nesse momento lembrei de tua pesquisa na faculdade. Luiz Renato, linda homenagem a todos. Maria da Guia. Patrícia Oi, Rafael, tá por aí. Livro Encenação Contemporânea. Vander Alisson diz verdade, foi uma experiência incrível. E foi uma performance desde o momento da produção, né, Van? Porque a gente passou quase 10 horas montando tudo isso e só parou mesmo quando o público se foi, né? Laroye, Tamires, Laroye. Laroye, Vander Alisson também para todas nós. Então, vá acompanhando um pouco aqui. Essa coisa de live é... Eu vou estar, acredito, só encerrando. Eu queria fazer uma mídia sobre mídia, né? Que eu acho que agora esse lugar da sobreposição é extremamente importante. E que a gente fez um clipe, né? De todos os convidados. Luiz falou que é um momento de homenagem a todos os artistas. Eu acho que é isso. Todas as pessoas que nós convidamos, tanto eu quanto o Gabriel, são pessoas que nos atravessaram, fizeram parte da nossa formação. Queria dizer também que, infelizmente, a gente não conseguiu colocar mais pessoas, mas faz mais pessoas aqui importantes nessa lista, né? Maria da Guia, o Luiz, a Cecília, e outras pessoas também que não puderem estar agora nesse momento, mas dizer que vai ser uma ação que eu espero que a gente possa continuar esse momento de troca, não só nesse nosso corpo agora em crise, nessa relação com a pandemia, mas que a gente possa reverberar isso enquanto um projeto, né, um projeto de vida, né? E eu só queria, antes de finalizar, antes de colocar o nosso vídeo de chamada que a gente fez, que está no nosso IGTV, quem quiser ver ele na íntegra,
só o Gabriel se apresentar por aqui, que ele tá aqui na parte técnica, mas a gente dividiu durante esses dias, né? Porque são 7 dias e quase 19 conversas, né? Com mais de 20 artistas. Nesses 20 dias a gente dividiu algumas conversas até para não ficar muito pesado, porque vão ser encontros realmente de imanência, né? A gente vai estar submerso durante 7 dias nessa performance que eu espero que dê tudo certo, seja maravilhoso para todo mundo. Gabriel vai aparecer por aqui. Vem cá, Gabriel. Vai, dá um oi, menino. Olá, gente. Fala por aqui para o microfone. Queria mesmo agradecer a todo mundo e principalmente ao pessoal que está na programação com a gente. Compartilhem. Acho que é isso, a gente vai estar conversando, né? Vai ter Lucivânia, vai ter Rafael Moraes, vai ter o Tardelli, vai ter a Ani. Enfim, é uma programação bem... A Flavinha. Acho que é isso. Estejam com a gente, vai ser bem legal. E participem. Só uma coisinha. Luiz trouxe o trechinho, parece que ele encontrou. E se ele... vou até fixar, Luiz, aqui um pouquinho. Como é que fixa? Como é que, Gabriel, que fixa aqui? É que eu leio? Aqui. E se ele está invisível, situado nos bastidores, ou atuando automaticamente atrás de um painel servindo de tela, percebido ao vivo apenas pelo vídeo e projetado numa parte do cenário. Aí ele segue ainda continuando, né, falando... É do Pavis, né, mesmo. E é isso, gente, assim... Dizer que eu tô muito feliz e agradecer a todo mundo... E que a gente possa ainda reverberar mais esse encontro e que mais pessoas, porque afeto vem nesse lugar, né? Como eu falei no início, não é a palavra afeto do amor, né? Também, mas é a palavra afeto nessa capacidade de se manter aberto, poroso e lugar de compartilhamento, né? Então que mais pessoas possam realizar ações como essas, como vem acontecendo, né? E isso muito também nos inspirou, né? Foram várias lives e a gente tem acompanhado o trabalho das pessoas. Às vezes a gente não dá de conta porque tem sido tanta live e eu acredito que esse momento tem nos reconectado de alguma forma, a gente tem nos colocado de volta próximo, mesmo distante, e que a gente possa em breve nos encontrar, estar próximos e que esse corpo a corpo e que o teatro seja extremamente vivo, né? Então quando o teatro for destruído, sempre vai haver uma criança que vai aparecer e vai inventar ele novamente, né? Vai sempre recomeçar, né? Então que a gente possa ser teatro, possa ser performance, possa ser ator, possa ser artista, possa ser professor, seja cidadão. Então que a gente é tudo isso junto, né? A gente tá aqui no meio da América Latina, no meio do Cariri, no Cariri, né? Em meio da América Latina, no meio do planeta, né? Um grão de areia e a gente vai passar dessa e vai ser maravilhoso quando tudo isso passar. Eu espero que esse grande evento seja um grande momento de axé e quando ele se acabar, eu espero que a gente também saia dessa. Então, dizer muito obrigado. Eu vou estar colocando um vídeo agora e vou estar encerrando esse nosso primeiro encontro. E às 4 horas da tarde, Rafael Moraes, espera que a luz está mesmo aqui, ó. Às 4 horas da tarde, Rafael Moraes vai estar com a sua vídeo performance, conversa com Exu. E às 8 horas da noite, a Naira Ciotti, que foi minha orientadora no mestrado, vai estar falando sobre a performance e a presença remota. E o Bruno Silva vai estar acompanhando ela numa experiência remota hipertricose, às 8 horas da noite. E agora um pouco do nosso clipe, da nossa programação. E qualquer coisa a gente tá no direct, conversa com a gente. Se você desejar participar durante essa semana, a gente encontra um momento na agenda e a gente conversa. Obrigado a todos e acompanha só a nossa programação pra gente encerrar a nossa primeira live. Até às 4 horas da tarde, Exu abre caminho. Beijão. Colocou? Acho que pode tirar daqui. A palavra afeto nunca foi tão necessária para nós. Talvez não estivéssemos em processo de isolamento em cidades.
sentido para pensar em um futuro próximo. Qual a presença social, corporal, está no espaço do aqui e agora e através dos buracos, fendas, onde podemos atravessar. Nossos corpos começaram a dar um novo significado aos nossos espaços e nos bastidores começamos a dar outros sentidos aos nossos processos em experiências remotas, fabricando outros corpos e laborando o exercício de uma utopia em ação. É nesse lugar que nós, no Espaço Casa Tempo, convidamos diferentes artistas, professores, pesquisadores e cidadãos para um momento de experiência remota de nossos corpos, em ação de vivências e redes de afeto. Neste laboratório artístico-pedagógico, através de conversas que ocorrerão no formato de lives para uma necropolítica de repertório, buscamos em nossa micropolítica evocar os corpos arquivados em nossos processos, solicitando permissão para que, em tempos de pandemônios, colocar nossos corpos nas janelas da URB. É isso. E a todos muito obrigado, que a gente possa se encontrar em 7 dias de imanência e que essa segunda seja boa para todos. Axé, para quem é de axé, Evoé, para quem é de Evoé. E vamos de arte e de encontro virtual. Beijo, muito obrigado. E vamos de arte e de encontro. Como é que encerra agora? Encerrar vídeo.